Você está acordado? Ou pelo menos pensa que está. Porque o primeiro pensamento que lhe vem à cabeça, antes mesmo de abrir os olhos, é: já não pode ser de manhã? E, no entanto, sim, é. Aquele raio de luz que se filtra pela persiana torta, como se quisesse te ferrar pessoalmente, é o sol. Aquela coisa que toca há 10 minutos com a insistência de um credor, é o despertador. E aquela sensação de ser atropelado por um ônibus noturno, é a sua vida. Bem-vindo à Idade Média. Sim, você leu certo. A Idade Média. Não aquela com cavaleiros de armadura brilhante e princesas em castelos. Não, a verdadeira. Aquela onde as pessoas dormiam em sacos de palha infestados de pulgas, acordavam de madrugada porque não havia eletricidade, e a primeira coisa que viam ao abrir os olhos era um teto cheio de teias de aranha, ou, se tivessem sorte, alguns ratos tomando café da manhã antes delas. Ah, e o banheiro? Um buraco cavado no pátio. O aquecimento? Uma lareira que soltava mais fumaça do que uma chaminé industrial e te deixava meio asfixiado. Água quente? Um luxo para nobres. Café da manhã? Pão amanhecido com um pouco de banha, se você tiver sorte. Pronto, essa é a sua manhã. Só que você tem um colchão, um chuveiro e uma geladeira cheia de coisas. No entanto, você se sente exatamente como um camponês do século XIV se arrastando para fora da cama, sabendo que o dia será um sofrimento longo, exaustivo e inevitável. Por quê? Porque vivemos em uma Idade Média disfarçada de modernidade. Uma Idade Média com Wi-Fi, mas ainda assim uma Idade Média. E agora vou explicar o porquê. Se você acordou assim hoje de manhã, curta agora. Assim saberei que não sou o único vivendo na Idade Média. Assim saberei que você entendeu. Fique até o final. Vale a pena. Vamos começar com a cama. Sua cama. Aquela em que você passou 8 horas, ou 6, ou talvez 4, se você ficou acordado até as 3 rolando o TikTok. Aquela cama que deveria ser seu refúgio, seu santuário, o lugar onde seu corpo se regenera e sua alma encontra paz. Alerta de spoiler. Não é. Porque seu colchão, aquela coisa que você comprou em promoção na Amazon há 3 anos, agora tem a consistência de uma panqueca achatada. O estrado embaixo range como uma velha porta de celeiro toda vez que você se vira. E os lençóis? Você os trocou? Quando exatamente? Ah, sim, 2 semanas atrás. Talvez 3. Ou foi um mês. Bem, não importa. Eles já absorveram tanto suor noturno que conseguiam ficar de pé sozinhos. Mas sabe qual é a parte engraçada? Na Idade Média, as coisas não eram tão diferentes. As pessoas dormiam em colchões de palha. Palha. Uma coisa que depois de alguns meses se tornava uma incubadora viva para ácaros, pulgas e vários insetos. Eles não tinham lençóis de algodão lavados regularmente. Tinham trapos. E se você dormisse ao lado de um animal, porque obviamente os animais dormem dentro de casa para se aquecer, bem, você também estava dividindo a cama com as pulgas deles. Você não tem pulgas. Você tem ácaros. E talvez algumas baratas que ocasionalmente dão uma passadinha embaixo da sua mesa de cabeceira. Progresso, hein? Agora você se levanta. Senta na beira da cama. Seus joelhos rangem. Suas costas doem. Você tem 30 anos, mas seu corpo parece ter 50. Você olha para ao redor. O quarto está uma bagunça. Roupas jogadas na cadeira. Uma pilha de livros que você nunca lerá empilhados em um canto. O chão coberto por uma película de poeira, que se você passasse o dedo por ela, deixaria uma marca visível. E o ar? O ar tem um cheiro abafado. De sono. De humanidade estagnada. Você abre a janela. Lá fora há poluição, barulho, uma buzina de carro, um cachorro latindo, a voz de um vizinho gritando ao telefone já às 7 da manhã. Lindo, refrescante. Você se sente instantaneamente melhor. Ou não? Na Idade Média, se você abrisse a janela de manhã, via campos, ouvia pássaros. Talvez até um porco grunhindo, claro, mas pelo menos era natureza. Você vê concreto. Houve motores.
E o único animal que você encontra é o pombo meio careca, que te encara da sacada todas as manhãs, como se estivesse julgando suas escolhas de vida. E ele provavelmente está certo. Agora é hora de ir ao banheiro. Você se levanta, anda descalço pelo chão gelado, porque, claro, você tem aquecimento, mas só o liga no final de novembro porque as contas estão altas. Você entra no banheiro, acende a luz, olha-se no espelho. Aqui, este é o momento. O momento em que você percebe que sim, você está acordado. Mas não, você não está pronto para enfrentar o dia. Seu rosto olha para você com uma expressão de pura traição. Seus olhos estão inchados. Seu cabelo é uma bagunça abstrata. Sua pele tem aquele tom acinzentado típico de alguém que não vê o sol há semanas. Você se aproxima. Nota uma espinha. Obviamente, porque você tem 32 anos e ainda tem acne como um adolescente. Mas sabe o que faziam na Idade Média quando tinham uma espinha? Nada. Porque os problemas eram completamente diferentes, como a peste, ou a lepra, ou simplesmente o fato de que ninguém nunca se lavava, então uma espinha a mais ou a menos não fazia diferença. Você, por outro lado, olha no espelho e pensa: preciso comprar outro sérum de vitamina C, porque, claro, o problema é o sérum. Não o fato de você dormir 4 horas por noite e viver principalmente de carboidratos e ansiedade. Você lava o rosto, água fria, porque a quente demora uma eternidade para chegar e você não tem tempo. Você se seca com uma toalha que, pensando bem, não consegue se lembrar da última vez que lavou. Tem um cheiro. Não um cheiro forte, mas está lá. Um cheiro de umidade, da vida vivida, da Idade Média moderna. Você escova os dentes. A escova de dentes é velha. As cerdas estão dobradas em todas as direções como um campo de trigo depois de uma tempestade. A pasta de dentes acabou há dias, então agora só sai uma fina linha líquida e inútil. Mas você persiste. Você esfrega. Você enxágua. Você se olha no espelho novamente. Melhor? Não. Mas pelo menos você fez alguma coisa. Pelo menos você tentou. Na Idade Média, você sabe o que eles usavam para escovar os dentes? Galhos. Galhos de árvores mastigados até se tornarem uma espécie de escova de dentes primitiva, ou trapos de pano embebidos em sal ou ervas aromáticas. E você sabe quantos dentes eles tinham em média? Poucos. Muito poucos. Porque depois dos 30, se você tivesse sorte, sobravam uns 10. Você tem todos os dentes. Parabéns. Você está mais à frente do que um camponês do século XIV. Que conquista! Agora é hora de se vestir. Você volta para o seu quarto. Abre o armário. Lá dentro é um caos. Suéteres empilhados, calças muito amassadas, um par de jeans que não serve há 2 anos, mas você guarda lá porque mais cedo ou mais tarde você vai emagrecer. Uma jaqueta que você comprou em promoção e nunca usa. Um suéter com um buraco na axila que você continua usando porque não vai aparecer de qualquer maneira. Escolha. Pegue uma camiseta. Você a cheira. Aceitável. Calça, jeans. Sempre os mesmos. Os mesmos que você está usando há 3 dias. Mas eles são confortáveis. E limpos. Mais ou menos. Você se veste. Você se olha. Pronto. Você está pronto. Ou melhor, você está vestido. O que não é a mesma coisa. Na Idade Média, as pessoas tinham, 2 roupas. Uma para o dia a dia, uma para ocasiões especiais. E elas as usavam até que literalmente se desfizessem. Então elas as remendavam e as traziam de volta. Você tem um armário cheio delas. Mesmo assim, você sempre usa as mesmas 4 peças, porque o resto não serve em você. Ou você não gosta mais, ou é desconfortável. Basicamente, você tem mais roupas do que um nobre medieval, mas se comporta exatamente como um camponês que só tem uma túnica. Café da manhã. Agora vem a melhor parte. Vá para uma cozinha. Abra a geladeira. Dentro está uma caixa de leite que venceu há 3 dias. Um pote de iogurte com a data ilegível.
meia lata de presunto que parece suspeitamente viscosa, um pimentão murcho que agora tem mais rugas do que sua avó, e 6 ovos. 6 ovos que estão lá há semanas e que você está guardando porque os ovos duram. Feche a geladeira, abra a despensa. Dentro está macarrão, arroz, potes de molho pronto, uma caixa de biscoitos aberta há dias que agora estão encharcados, e uma caixa de cereal que você comprou ansiosamente há 3 meses e comeu exatamente 2 vezes. Você decide. Cereal. Você pega a caixa. Você despeja um pouco na tigela. São migalhas. Adicione o leite. O vencido. Tem apenas 3 dias, afinal. Que diabos? Você come. O leite tem um gosto estranho. O cereal está encharcado. Mas vá em frente, porque isso é café da manhã. É assim que você começa o dia. Com comida medíocre, comendo em pé, olhando para o celular. Na Idade Média, o café da manhã era pão. Pão amanhecido. Talvez embebido em um pouco de cerveja ou vinho aguado, porque a água muitas vezes era intragável. Ou um pouco de mingau. Uma coisa espessa e sem sabor que simplesmente enchia o estômago. Você já comeu cereais processados cheios de açúcar e leite pasteurizado. No entanto, você se sente exatamente como aquele fazendeiro engolindo sua tigela de mingau enquanto pensava: mais um dia de merda. Agora você tem que sair. Você se prepara. Sapatos, jaqueta, chaves, carteira, telefone, fones de ouvido. Tudo pronto. Abra a porta. Saia. As escadas. O elevador está quebrado. Obviamente, está quebrado há 1 semana. Ninguém consertou. Ninguém vai consertar. Então você desce. 4 andares. Seus joelhos rangem a cada passo. Você para no meio do caminho para recuperar o fôlego. Você tem 30 anos e está sem fôlego depois de 2 andares. Na Idade Média, as pessoas caminhavam quilômetros todos os dias. Nos campos, na floresta, em estradas de terra. Você desce 4 andares e se sente como um maratonista. Parabéns! Você chega à porta da frente. Você sai. Lá fora é o mundo real. Aquele feito de trânsito, poluição, pessoas andando rápido sem olhar na sua cara, ônibus lotados, buzinas, semáforos, anúncios iluminados, lojas fechadas, lojas abertas, bares com cheiro de café queimado e croissants industriais. Você para por um momento, você respira. O ar cheira a escapamento. Das cidades. Da Idade Média Industrial. Porque sim, vivemos na Idade Média. Só que em vez de epidemias de peste, temos epidemias de ansiedade. Em vez de fomes, temos fomes de tempo. Em vez de guerras entre feudos, temos guerras entre inquilinos por estacionamento. Em vez de castelos, temos condomínios. E em vez de servidão, temos contratos por prazo determinado. Progresso. Você pega o ônibus. Ou pelo menos tenta, porque obviamente está tarde. Então você espera. Há outras pessoas no ponto de ônibus. Todos estão olhando para seus celulares. Ninguém fala. Ninguém se olha. Vocês estão todos lá, parados, esperando, como uma fileira de estátuas. O ônibus chega. Está lotado. Obviamente. Você se espreme para dentro. Você é pressionado contra a porta. Uma mulher respira fundo em seu pescoço. Um homem pisa em seu pé. Um garoto está ouvindo música bem alto em seus fones de ouvido e você ainda consegue ouvi-lo. O ar lá dentro é denso. Uma mistura de suor, desodorante barato, café e desespero. Você fecha os olhos. Você pensa, ainda faltam 8 horas. 8 horas de trabalho. 8 horas em um escritório aberto onde 50 pessoas respiram o mesmo ar reciclado, onde as luzes fluorescentes ardem os olhos, onde o café da máquina tem gosto de papelão líquido, onde o banheiro está sempre cheio, onde seu chefe lhe envia e-mails às 10 da noite, onde os colegas de trabalho falam alto ao telefone, onde você finge trabalhar enquanto, na verdade, navega pelo Reddit pela 100ª vez. Na Idade Média, as pessoas trabalhavam nos campos, do amanhecer ao anoitecer. Elas capinavam, elas semeavam, elas colhiam,
fadiga física, costas quebradas, mãos arruinadas. Mas pelo menos elas viam o sol. Elas sentiam o vento. Elas voltavam para casa cansadas, sim, mas com a sensação de ter conquistado algo concreto. Você chega em casa depois de 8 horas em frente a uma tela e se sente vazio, exausto, sem energia, porque você passou o dia respondendo e-mails inúteis, participando de reuniões que poderiam ter sido resolvidas com uma mensagem de texto, preenchendo planilhas do Excel que ninguém jamais lerá. Você não produziu nada, e você sabe disso, mas você continua, porque você precisa. Porque se não comer, não come. Igualzinho à Idade Média. Você chega ao escritório. Você sobe. Mais escadas, porque obviamente o elevador também é lento aqui. Você entra. A primeira coisa que vê: luzes. Luzes por toda parte. Brancas, frias, cirúrgicas. O tipo de luz que faz você querer voltar para a cama imediatamente. A segunda coisa: barulho. Teclados clicando. Telefones tocando. Pessoas conversando. Uma impressora travando ao fundo como um mantra do inferno moderno. Você se senta à sua mesa. Liga o computador. Ele demora 1 minuto para inicializar. Você olha para ele. Você espera. Você não pensa em nada. A área de trabalho aparece. Você abre seu e-mail. 37 novos e-mails. São 9 da manhã. 37. Você os percorre. Metade é spam. A outra metade é inútil. Um é do chefe. Podemos conversar? Sem contexto, sem explicação. Apenas podemos conversar? Obviamente, agora você está ansioso. O que eu fiz? Fiz algo errado? Estou em apuros? Ou ele só quer que eu faça outro relatório inútil? Você não sabe. E você só saberá quando o conhecer. Enquanto isso, a ansiedade aumenta. Na Idade Média, se o senhor feudal quisesse falar com você, você já sabia o porquê. Ou você tinha que pagar impostos, ou se alistar, ou estaria em apuros. Simples, claro. Você, por outro lado, vive em um mundo onde uma mensagem de 3 palavras pode arruinar o seu dia. Amanhã passa. Você trabalha, ou finge trabalhar. Você faz coisas. Você preenche planilhas. Você escreve relatórios. Você responde e-mails. Você participa de uma reunião no Zoom onde metade das pessoas está com a webcam desligada e a outra metade está claramente distraída. Seu chefe fala por 40 minutos. Ele diz coisas, muitas coisas, mas não diz nada. Finalmente ele pergunta: alguma pergunta? Silêncio. Ninguém tem perguntas. Ninguém entende. Mas ninguém quer admitir. Então todos dizem: não, estou claro. A reunião termina. Você desperdiçou 1 hora da sua vida. 1 hora que você nunca mais recuperará. Na Idade Média, se o senhor o convocava, pelo menos era curto. Trabalhe mais, pague mais. É isso. Você, por outro lado, participa de reuniões que poderiam ser resumidas em um e-mail de 2 linhas. Mas não. Tem que ser uma reunião. Porque, do contrário, como vamos preencher o tempo e justificar a existência de metade das funções da empresa? Chega a hora do almoço. Finalmente. Você está com fome. Com uma fome terrível. Você não come nada decente desde as 7 da manhã. Você sai. Há um bar ali perto. Você entra. Há uma fila lá dentro. Claro. Você espera. Você olha o cardápio. Sanduíches. Saladas tristes. Massa fria em recipientes de plástico. Escolha um sanduíche. Presunto e queijo. O básico. Aquele que todo mundo come. Você paga. 6 euros. 6 euros por um sanduíche, com gosto de papelão e tristeza. Você volta para o escritório. Você come na sua mesa, enquanto trabalha, enquanto olha para a tela, enquanto responde a outro e-mail. O sanduíche está seco. O queijo está borrachudo. O presunto tem gosto de sal e nada. Mas você come. Porque está com fome. E porque você só tem um intervalo de meia hora. Na Idade Média, as pessoas paravam para comer. Sentavam-se, comiam pão, queijo, talvez um pouco de carne, se tivessem sorte. Bebiam, descansavam. Você come enquanto trabalha. Você não para, você não descansa. Você está de folga, mas não está de verdade.
Porque continua olhando para a tela, continua pensando no trabalho, continua sendo produtivo, mesmo quando não deveria. Bem-vindo de volta da Idade Média. A tarde é interminável, as horas se arrastam. Você olha para o relógio. São 3 horas, depois 3:30, depois 4. Cada minuto parece 1 hora. Você faz coisas, sempre as mesmas coisas. Você copia, você cola, você escreve, você apaga, você reescreve. Seu cérebro está desligado. Você está no piloto automático. Ao seu redor, seus colegas estão fazendo o mesmo. Todos estão presos. Todos estão presos. Todos estão fingindo estar ocupados. Alguns vão ao banheiro a cada meia hora, só para ter 5 minutos de descanso. Alguns olham para a parede. Alguns rolam o Instagram secretamente sob a mesa. Todos sobrevivem. Na Idade Média, pelo menos, quando você trabalhava nos campos, você via progresso. Você semeava, crescia. Você colhia, você comia. Causa e efeito. O que você vê? Uma planilha do Excel. Um relatório que ninguém lerá. Um e-mail que será arquivado e esquecido. Você trabalha, mas não vê os frutos. Você produz, mas não sabe para quê. Você é útil, mas não se sente como tal. Você é uma engrenagem, e engrenagens não pensam. Elas apenas giram. Finalmente. 6 horas. O fim. Você desliga o computador. Você se levanta. Você se despede. Ninguém realmente responde. Todo mundo já está saindo. Todo mundo só quer ir embora. Você sai. Já está escuro lá fora. Ou quase. Porque é novembro e o sol se põe às 5. Você volta para o ponto de ônibus. Você espera o ônibus. De novo. Está chovendo. Obviamente. Você não tem um guarda-chuva. Obviamente. Você se molha. O ônibus chega. Está cheio. De novo. Você escorrega. Mesmo cheiro. Mesmas pessoas cansadas. Mesma rota. Você vai para casa. Você abre a porta. Você entra. Silêncio. Escuridão. Você acende a luz. A casa está exatamente como você a deixou esta manhã. Bagunçada, vazia, fria. Você tira os sapatos. Você se joga no sofá. Você pega seu telefone. Você rola a tela. Instagram, TikTok, Reddit, YouTube. Você não está procurando por nada. Você está apenas rolando a tela. 10 minutos se passam. 20. Meia hora. 1 hora. Você percebe. Você se sente culpado. Eu deveria fazer algo produtivo. Mas você não faz. Porque está cansado. Cansado demais. Exausto demais. Na Idade Média, quando você chegava em casa, você desmaiava. Você dormia. Fim. Você, por outro lado, ainda tem energia para rolar a tela. Para assistir. Para consumir conteúdo inútil criado por pessoas que você não conhece e não lhes interessam. Mas você continua. Porque é mais fácil. Porque desligar o cérebro é o único alívio que você tem. Jantar. Você tem que comer. Você se levanta, vai para a cozinha, abre a geladeira, pior ainda do que esta manhã. Fecha a porta. Abre a despensa. Macarrão. De novo. Ferve a água. Joga o macarrão. Você espera. Enquanto isso, você está de volta ao seu telefone. A água ferve. O macarrão está pronto. Você escorre. Pega um pote de molho pronto. Despeje. Mexa. Pronto. Isso é cozinhar. Isso é jantar. Você senta no sofá. Você come enquanto assiste a uma série na Netflix. Uma série que você já viu, que não lhe interessa muito, mas está lá. Então você assiste. Você come sem pensar, sem saborear. Você engole. Na Idade Média, o jantar era um momento especial. A família se reunia. Eles comiam juntos. Eles conversavam. Pouco, talvez. Mas estavam juntos. Você come sozinho, em frente a uma tela, em silêncio. E amanhã será igual. E no dia seguinte. E no dia seguinte. Você termina de comer. Você leva o prato para a cozinha. Você o deixa na pia. Vou lavá-lo amanhã. Você não vai lavá-lo amanhã. Ele vai se acumular com os outros e em 3 dias você vai lavá-lo todo de uma vez. Porque é mais eficiente. Ou pelo menos é o que você diz a si mesmo. São 10 horas.
Você deveria ir dormir. Você tem trabalho amanhã. De novo. Mas você não vai para a cama. Você fica no sofá. Você rola a tela novamente. Você assiste a vídeos. Você lê artigos que não termina. Você ouve podcasts pela metade. As horas passam. São 11 horas. Meia-noite. 1 hora. Eu tenho que ir para a cama. Mas você não vai. Porque essas horas roubadas da noite, são as únicas que você realmente sente que são suas. As únicas em que você não precisa fazer nada. Você não precisa ser produtivo. Você não precisa responder a ninguém. Você pode simplesmente existir. Então você fica lá, no escuro, com a luz da tela iluminando seu rosto, sozinho, cansado, vazio. Na Idade Média, quando a noite caía, você não tinha escolha. Não havia luz. Não havia nada para fazer. Você dormia. Você tem a luz. Você tem infinitas possibilidades. No entanto, você escolhe ficar acordado, sem fazer nada, sentindo-se culpado por não dormir, mas incapaz de ir para a cama. Finalmente, você desiste. São 2 horas. Você se levanta, vai ao banheiro, escova os dentes. De novo, rapidamente. Você volta para o seu quarto. Você se despe. Você se joga na cama. Os lençóis estão frios. O colchão é desconfortável. Mas você está cansado demais para se importar. Você fecha os olhos. Você pensa, amanhã será diferente. Mas você sabe que não será. Amanhã você vai acordar. De novo. Mesma cama. Mesma rotina. Mesmo ônibus. Mesmo escritório. Mesma vida. E você vai se sentir exatamente como se sente agora. Vazio. Preso. Vivo, mas não de verdade. Bem-vindo à Idade Média moderna, onde você tem tudo, mas não tem nada. Onde você é livre, mas está acorrentado. Onde você sobrevive, mas não vive. E a pior parte? Amanhã você fará tudo de novo. E no dia seguinte. E no dia depois disso. Porque isso é vida. Isso é progresso. Este é o futuro que nos prometeram. E você está bem no meio. Acordado, mas dormindo. Vivo, mas morto por dentro. Moderno, mas medieval. Parabéns. Você conseguiu. Se você chegou até aqui, entendeu? Você não é o problema, é o sistema. Se este vídeo fez você se sentir menos sozinho, deixe um like. Diga-me nos comentários em que horário do dia você se sente mais medieval. E se você não é inscrito, inscreva-se. Aqui falamos sobre coisas reais, as coisas que todo mundo pensa, mas ninguém diz. Espero que você sobreviva amanhã. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, você está na Idade Média, mas pelo menos agora você sabe